Bom, pessoal, então vamos aí à última parte da nossa matéria de formação dos contratos. Vamos falar sobre a aceitação. A aceitação nada mais é do que a concordância em relação aos termos da proposta. É uma manifestação de vontade imprescindível à conclusão de qualquer contrato. O processo de formação de um contrato inicia-se com a formulação da proposta ou da oferta pelo proponente, ofertante ou ainda policitante, e se conclui quando o destinatário da proposta, também chamado pela doutrina de oblato ou solicitado, a aceita. A aceitação, para ser válida e tornar concluído o processo de formação do contrato, deve ser pura e simples. Ou seja, se ela for apresentada fora do prazo ou com alguma espécie de adição, restrição, modificação feita pelo solicitado ou oblato, o artigo 431 do Código Civil diz que ela implicará numa nova proposta. É aquilo que se popularmente denomina de contraproposta. Ou seja, para que nós tenhamos uma aceitação capaz de tornar perfeito o contrato, é necessário que ela seja pura e simples, que o oblato ou solicitado adira aos termos da proposta feita pelo proponente. Tudo bem? Bom, a aceitação pode ser expressa ou tácita. A regra é de que a aceitação seja sempre expressa, porque deve ser uma manifestação de vontade inequívoca no sentido de adesão aos termos da proposta. Entretanto, o artigo 432 prevê duas situações em que se admite a aceitação tácita. Vamos ler o artigo 432. Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputa-se concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa. Então, as duas espécies quais são? Quando não seja costume a aceitação expressa, ou naquelas situações em que o proponente a tiver dispensado. A doutrina, e particularmente o Carlos Roberto Gonçalves, cita dois exemplos que ilustram bem a situação. Bom, em relação à primeira situação, quando não seja costume a aceitação expressa. Essa é uma situação mais corriqueira no comércio, entre empresários. Imaginem um cidadão que seja dono de um restaurante e esse restaurante recebe regularmente bebidas fornecidas por uma determinada distribuidora. Aqueles caminhões da Coca-Cola, de cerveja, que param na frente dos estabelecimentos e fazem as entregas das bebidas. Bom, enfim, nesse tipo de negócio é muito comum o comerciante não fazer nenhuma espécie de pedido, né? O caminhão da distribuidora passa periodicamente, 2, 3 vezes na semana, e faz as entregas. Isso levando em consideração a prática, o hábito que se estabeleceu entre as partes. Então, costumeiramente, o empresário dono do restaurante costuma pedir, 10 engradados de cerveja, 20 de refrigerante, ou seja, se estabelece uma praxe comercial e a cada 3 dias o caminhão vai lá e entrega a quantidade que normalmente é solicitada pelo dono do restaurante. Nesse tipo de negócio, nessa praxe estabelecida pelas partes, não há necessidade de uma aceitação expressa. Basta o restaurante basta o restaurante permitir que as bebidas sejam entregues para que isso signifique que houve aceitação, que houve concordância pura e simples com a oferta da distribuidora. Já a segunda situação, quando o proponente a tiver dispensado, é mais rara. O Carlos Roberto cita
o caso de alguém enviar um e-mail para um hotel reservando uma acomodação para tal dia e não receber nenhuma manifestação recusando a reserva. Esse tipo de negócio seria daqueles em que o proponente dispensa a aceitação expressa. Ele comunica que vai, se ele não receber uma negativa do estabelecimento, isso significa que o estabelecimento aceitou a proposta. Tá? Mas lembrando sempre, porque é importante, a aceitação como regra deve ser expressa apenas quando o costume entre as partes é dispensar ou quando o proponente expressamente dispensar é que será admitida a aceitação tácita. Ok? Bom, ainda sobre a aceitação, é importante destacar a possibilidade de retratação por parte do aceitante. Assim como nós vimos o proponente ou ofertante pode se retratar em relação à proposta, desde que o faça de maneira anterior ou simultânea à chegada da manifestação ao aceitante, o aceitante também pode retratar-se em relação à aceitação. O artigo 433 do Código Civil diz que considera-se inexistente a aceitação se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante. Então, é a mesma regra que vale para o proponente que resolve retirar a proposta, se retratar. Evidentemente que a retratação ela somente vai ser possível naqueles contratos celebrados entre pessoas ausentes, quando não há, quando existe um prazo fixado para o solicitado manifestar a sua adesão ou não à proposta. Nos contratos celebrados entre pessoas presentes e sem prazo para aceitação, a aceitação nós vimos tem que ser imediata, e aí não dá para ver ao mesmo tempo aceitação e retratação, certo? Bom, outra observação interessante a respeito da aceitação encontra-se no artigo 430 do Código Civil. No 430, o legislador diz que se a aceitação por circunstância imprevista chegar tarde ao conhecimento do proponente, este comunicá-lo-á imediatamente ao aceitante sob pena de responder por perdas e danos. Vejam, aqui tem dois detalhes importantes. Primeiro, se por algum motivo imprevisto a aceitação chegar fora do prazo concedido pelo proponente, ele fica desobrigado a cumprir a proposta. Ainda que o aceitante não tenha tido culpa pelo fato da sua manifestação de vontade ter chegado tardiamente ao conhecimento do proponente. Agora, o proponente ele tem a obrigação, nesses casos, de comunicar imediatamente ao aceitante de que a sua manifestação de vontade chegou de maneira extemporânea e que, por isso, ele não vai cumprir o contrato. E por que essa obrigação de comunicar o quanto antes o aceitante a respeito da chegada fora do prazo da aceitação? Justamente para evitar que o aceitante já tome alguma providência visando a execução do contrato, que ele antecipe alguma quantia, que ele mobilize alguma parte do patrimônio dele na expectativa de que o contrato será de fato cumprido. É uma medida que o legislador impõe ao proponente para evitar maiores prejuízos ao aceitante. Tanto que na parte final do artigo, o legislador fala que se ele não comunicar imediatamente o fato da aceitação ter chegado fora do prazo,
ele vai responder por perdas e danos. Tudo bem? Então eu vou parar aqui. No último vídeo da série eu vou falar sobre o artigo 434 do Código Civil, que é bastante importante também no tema formação dos contratos.